Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Mais um podcast aqui através do Sim Comércio, aqui da nossa TV Comércio. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com a Silvia Luiz. Olá, Silvia Luiz, boa tarde. Suma Desenvolvimento de Talentos. Então, já falando para vocês que a Suma Desenvolvimento de Talentos é uma empresa especializada aí na consultoria para empresas, para preparação tanto das direções como dos trabalhadores de uma forma muito especial. Nós estamos aqui aproveitando toda essa experiência da Silvia para também trazer os trabalhadores do setor do comércio. Eu sou o Lino Almeida, sou o coordenador do Emprega Comércio. O Emprega Comércio é uma ferramenta do Sim Comércio de Guarulhos. Essa ferramenta ela integra tanto a questão do envio de currículo, como divulgação de vagas, como também a questão de cursos de qualificação profissional. São vários cursos, alguns desses cursos, a Silvia aqui, nossa parceira, também está lá responsável por esses cursos. Nós temos várias questões, tanto voltadas às direções das empresas, como também aos colaboradores, aos funcionários dessas empresas, tá bom? Então, Silvia, nosso assunto de hoje aqui é comunicação como base de desenvolvimento. Comunicação é algo importantíssimo aí para todas as empresas, todos os trabalhadores, e com a dinâmica que a comunicação tem nos dias de hoje, acredito eu que seja algo assim que tem tomado cada vez uma importância maior, né? E que muitas empresas ainda precisam aprender como fazer. É o grande calcanhar de Aquiles há séculos. Comunicação é o calcanhar de Aquiles das empresas, né? E entre pessoas, né? Das relações, eu diria que comunicação é o grande problema, né? Mas é essencial, eu diria que é o pilar essencial para que a gente entenda aonde a gente está, aonde a gente quer chegar e de que forma a gente vai chegar. Isso em qualquer relação mesmo, né? E que dirá quando você está falando de negócios, que você tem um negócio que não é filantrópico, que precisa ter lucro, precisa ter desenvolvimento, né? E as pessoas se relacionando em torno desse objetivo maior, né? Então, realmente, ela é um calcanhar de Aquiles, mas é muito importante a gente desenvolver, tem como desenvolver, né? E a gente precisa tentar para isso, para começar a fazer. E comunicação, Silvia, é algo que é uma palavra que ela tem uma série de significados, vamos assim dizer, né? Porque a gente, quando pensa em comunicação, a gente está pensando nessa comunicação entre pessoas, sejam as comunicações que são realizadas hoje através de redes sociais, da internet, e a questão do fluxo de informação dentro das empresas, acredito que seja algo assim dos mais importantes e que a gente verifica isso como um problema em vários setores, né? Então, seja as grandes empresas, sejam empresas menores, né? Aquela informação que chega, às vezes, num determinado setor e não chega aquele que deve executar e cria um problema dentro da empresa e às vezes é apenas a troca de informação realmente entre aqueles que estão mais perto para que esse trabalho ele possa se tornar mais dinâmico, né? Então já tem um ditado que diz que informação é poder, né? Sim, então, e é mesmo. Mas não adianta nada a gente guardar a informação Sim. só para a gente, né, Silvia? Então qual a melhor estratégia aí? O que você acha como a empresa pode atuar melhor na utilização dos meios de comunicação, da questão da informação? Quais seriam as melhores estratégias? Eu diria que antes de pensar nas estratégias de como fazer chegar, é a gente saber o que é que tem que chegar. O que é que você vai comunicar, né? Então, o que é essencial para que as empresas comuniquem? Até falava na semana passada para o Reginaldo, né? Que a comunicação, ela traz inclusive os diferenciais, né, da empresa, do negócio. Então, o que é essencial se comunicar? Missão, visão e valores como base de cultura organizacional, né? O que é missão? É o propósito da empresa, né? É o porquê a empresa existe. Visão, aonde essa empresa quer chegar. E os valores são os comportamentos que essa empresa vai ter com o entorno, né, com clientes, fornecedores e tudo mais, que é o que vai dar o perfil dessa empresa, o diferencial dessa empresa
no negócio, né? Então, o primeiro passo é saber isso. E depois, descer isso, né? Muitas vezes, e até ficou meio jargão, né? Você tem missão, visão e valores como quadrinhos estampados nas salas e nas recepções das empresas. Não adianta nada, né? Então, esse tipo de trabalho ele deve ser feito e ele deve descer. De que forma? Através dos exemplos de quem está em cima, é top-down, né? E através de todas as possibilidades de comunicação que você tenha. Então, é muito importante que os gestores conheçam direitinho, né, esse propósito da empresa e tudo mais, para que consigam escalar até todos os níveis, até o nível mais baixo. É importante que a pessoa mais operacional conheça exatamente esse propósito para que você tenha uma integração mais efetiva de comunicação. Então, Silvia, eu estava aqui pensando o seguinte, a gente vive hoje em um mundo onde o comércio global, as organizações, elas estão cada vez mais voltadas a questões de certificação, né? Certificação por questões de qualidade do trabalho, são compliance, né? Que muitas empresas precisam estruturar dentro dos seus ambientes de trabalho e de repente a gente acaba verificando o seguinte, essas são coisas que ficam num nível da empresa que não desce para os demais, né? E acaba sendo uma, eu diria que uma certificação capenga, né? Que ela não... Para inglês ver. Para inglês ver, né? Então, e essas coisas têm cada vez evoluído mais, né? Então, se a gente pega desde de certificação de ISO 9000 até os dias de hoje, né? Passando por compliance, enfim, e cada vez surge uma nova terminologia que conversa, né, entre as grandes empresas, questões ambientais, questões de responsabilidade social, né? Então você tem aí uma série de questões sendo desenvolvidas desse jeito. A gente até verificou agora recentemente acontecendo em empresas denúncias de trabalho escravos, né, tal, e eu fiquei lendo as notas de explicação das empresas e algumas empresas falando, mas eu não vi, né, que isso estava acontecendo, né? E naturalmente nós, como um sindicato que representa as empresas, mas que também tem ali a preocupação com o trabalhador, olhamos para isso com bastante atenção. Isso é uma falha grave na comunicação de grandes conglomerados, como são essas empresas que acontece esse tipo de coisa, né? Você, vamos dizer assim, a gente verificava essas coisas, achava que acontecia lá na carvoaria, no meio do Pará, né? Isso acontecendo em grandes empresas é algo realmente de um sistema... É assustador. É assustador, né? Num sistema de estrutura de grandes empresas, você verificar que pode ter um problema como esse, né? Então, insistindo aqui com você, os mecanismos, né, de planejamento estratégico para que as empresas façam fluir esse processo da informação, para que as empresas possam fazer esse processo de comunicação e ele fale com todas as esferas dentro da empresa, inclusive com essa questão, né? Porque de repente, não é meu funcionário direto, então esse funcionário aqui não é tão importante para mim. Quando não é verdade, né? Na verdade, tudo aquilo atinge a empresa e hoje a imagem da empresa com toda essa questão das certificações, com todos os processos de qualidade no desenvolvimento que precisam ser observados, então eles devem passar por uma visão muito qualificada em relação a isso, não é verdade? Exatamente. Quando a gente fala de imagem, identidade empresarial, que é missão, visão e valores e tudo mais, isso começa a ficar bastante consistente quando você entende que à medida em que você coloca esses conceitos para descer para os processos e que cada pessoa dentro do processo, de cada processo, entende
como fazer aquela missão acontecer no seu pedaço, como chegar com aquela visão no seu pedaço, quais os valores que você faz no seu pedaço, você começa a ter essa integração que é preciso, né? Então, é muito importante que essa comunicação seja top-down, sim, da forma mais clara e objetiva possível, para que você consiga, inclusive, o engajamento, que é a palavra de momento, né? Engajamento, para otimizar resultados e tudo mais, para que você consiga trazer os colaboradores, buscar deles as sugestões, porque quem melhor sabe do processo é quem executa, né? Então, veja, o que é o elo de ligação top-down é a comunicação, para que você tenha processos robustos, para que você tenha consistência das entregas que você faz em cada fase do processo, para que você tenha a otimização, a qualidade, a conceituação de preservação do meio ambiente e tal, que é o que você está buscando certificação. Então, isso realmente só acontece quando você tem um processo descendo processo a processo, né? Vamos falar assim, de uma forma muito clara, né? Ligada com o objetivo geral da empresa. Então, é essencial, é fator crítico do sucesso você ter essa comunicação. E é através dela que você vai ter esse engajamento que tanto se fala, né? Que é o que retém talentos, que a gente está falando de retenção de talentos, é porque a gente já não fez essa comunicação direito, né? Porque quando você tem esse processo de comunicação, as pessoas crescem juntas, né? É importante quando você fala essa questão da retenção de talentos, né? Porque você tem uma interferência direta na questão dos custos das empresas, sim, né? Com isso, né? Porque naturalmente que quando eu tenho um planejamento de retenção de talentos, eu estou falando em investir nessas pessoas para que elas possam permanecer dentro da empresa e possam naturalmente se desenvolver de uma forma diferenciada, né? Então, cada vez mais esses processos que vão acontecendo de regulação, né, de alguns tipos de trabalho, a gente tem aí algumas coisas que estão acontecendo no mundo do trabalho muito importantes, né? Inclusive aproveitando até para dizer que agora no dia 8 de março, depois de amanhã, nós vamos estar fazendo um podcast aqui sobre, que em especial, né, dedicado ao Dia Internacional das Mulheres, mas nós vamos estar discutindo o ambiente de trabalho, vamos estar discutindo o mercado de trabalho. Então, o Brasil, ele vem regulando leis recentemente, e uma das leis, ela versa sobre a questão dos assédios no ambiente de trabalho, e eu queria até aqui aproveitar para falar um pouquinho, porque tudo isso, ela passa por esse plano de investimento da empresa, né? Então, vai estar, vamos dizer assim, interferindo no custo, mas trazendo um benefício importante para a empresa. Esse é um investimento, né? Não vamos usar a palavra custo, né? Você trabalhar com comunicação, trabalhar com essa história de desenvolvimento das pessoas, é um investimento, né? Que se você colocar na ponta do lápis, ele otimiza os seus processos, reduz tempo, reduz retrabalho, né? Quando você está trabalhando com desenvolvimento de pessoas e com uma comunicação efetiva, você está fazendo tudo isso, né? Você vai ter sugestão, então você tem um tempo otimizado, você tem ações mais assertivas e tudo mais, e no final das contas, realmente foi um investimento que você fez para reduzir custos, né? E otimizar resultados, né? Então, na verdade, tem sim esse investimento, não é custo, mas é para você garantir um resultado melhor lá, que fala com as certificações e com tudo mais, e com pessoas competentes que você desenvolve junto com você, que são esses talentos. Né? E cada vez mais assim, né? Essa questão da gente avançar com o nosso formato de comunicação, com o nosso formato de comunicação, seja no ambiente de trabalho, seja com os nossos clientes, né? Com as pessoas que a gente está atendendo diretamente, isso interfere de forma bastante direta no próprio clima, né, organizacional. E essa organização, né, a forma como a empresa se organiza, né? Então,
como a imagem da empresa se organiza, né? Então você tem um efeito daqueles que falam bem e daqueles que falam mal, né? Então, como isso chega ao teu cliente final, então você ter um grupo de pessoas que estão dentro da própria empresa se comunicando bem, isso interfere de forma bastante significativa, né, nessa questão do clima organizacional e da questão da própria comunicação externa da empresa. A imagem da empresa, né? O que a gente chama da imagem. Uhum. Sem dúvida, né? Esse processo, esse processo de comunicação, né? Ele é todo voltado à história do engajamento, à história do desenvolvimento de pessoas, com o objetivo de otimizar resultados, de ter diminuição de custo e tudo mais, e de favorecer a imagem. Por isso que eu falava que se você tem que reter talentos é porque você já não tem uma coisa muito legal dentro, né? Quando você faz esse processo de desenvolvimento e engajamento, você não precisa segurar as pessoas dentro. Você tem pessoas querendo entrar por conta dessa imagem interessante que você tem. Não só colaboradores, você tem inclusive clientes, né? Hoje em dia, com a história da ESG chegando forte, né? Muito forte, os clientes, a maior parte dos clientes se engajam com as causas das empresas e buscam e fidelizam as compras e seus negócios com aquelas empresas que têm a ver com aquilo que eles acreditam, com o propósito, né? ESG está falando desde de você não ter o trabalho análogo à escravidão, não trabalhar com crianças, com pessoas pequenas, a história de meio ambiente, uma série de coisas, né? E hoje em dia, muito de fidelização se tem por conta desse propósito do cliente linkado ao propósito da empresa, com essa imagem que se tem, né? Então, olha o quanto é importante, né? Até onde se pode chegar com isso. O ESG, ela acaba sendo uma consolidação das certificações, né? Porque ela pega essas certificações que antes eram trabalhadas, você tinha uma certificação que tratava do trabalho, uma certificação que tratava da organização, de equipamentos, uma outra certificação de meio ambiente e tal. O ESG ele acaba consolidando todas essas informações e que é algo ainda que essas coisas são muito distantes, né? Esses dias estavam me encostando e falei assim, bom, olha, eu estou pensando em que preciso elaborar um treinamento aqui para o meu grupo aqui, um pessoal de uma entidade sindical também, para o meu grupo falando sobre a ESG. Eu falei assim, rapaz, eu ainda não tenho dúvidas se falar sobre a ESG para as pessoas, se isso vai trazer algum benefício, porque eu acho que isso ainda está lá muito nas cúpulas das empresas, né? Isso ainda não saiu desse meio da parte de cima da empresa para poder vir para esses níveis que são os níveis de trabalhadores que precisam, que é o trabalhador que no final vai se relacionar com o teu cliente, né? E isso também tá muito dentro dessa questão da comunicação, né? Muito dentro desse desenho de comunicação. Você vê movimentos de grandes empresas aí atuando forte no investimento na ESG, né? E que chegou para ficar, isso chegou para ficar mesmo, né? Então, independente de a gente não ter a maior parte das empresas focadas nisso e tudo mais, o quanto mais a gente trabalhar com a educação das pessoas nesse sentido, mais a gente começa a impulsionar essa necessidade de fazer a coisa acontecer. Então, é importante, sim, trabalhar com o treinamento das pessoas nesse sentido, né? Que existe isso, começar a mostrar, porque assim as pessoas se colocam mais e nessa história de abertura, de engajamento, essas coisas começam a ser coisas que são colocadas de uma forma mais natural no bate-papo e nas sugestões de desenvolvimento. Então, é muito importante trabalhar com essa educação. Muito bom. Lembrando aqui aos empresários, aos trabalhadores, que lá no www.empregacomércio.com.br você pode encontrar lá esses cursos que estão voltados a essa questão do desenvolvimento de talentos.
Então, são custos acessíveis, e eles não são acessíveis à toa, não. Eles são acessíveis porque eles estão aqui dentro de uma entidade, que é uma entidade representativa das empresas. Então, a gente quer realmente criar essa facilidade para que tanto o empresário como o trabalhador possa ter acesso a essas possibilidades aí da informação. Bom, a gente tem aí nessas questões uma série de benefícios profissionais, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre eles, né, Silvia? A questão do autoconhecimento, por exemplo, qual a importância dessa questão da comunicação como base do desenvolvimento, nessa questão do autoconhecimento? É verdade. A comunicação, ela é importante, que a gente está focando aqui. Uma comunicação empresarial que venha top-down, bonitinho, mas ela também é importante para a pessoa, pro profissional, né? Então, é uma demanda que a gente tem de melhoria de comunicação que vem de cima para baixo e de baixo para cima também, para a pessoa também começar, o profissional também começar a se colocar e tudo mais. E aí, o autoconhecimento é a base disso, né? O que é o autoconhecimento? Ele começar a entender quais são os sentimentos que ele tem. Então, é muito importante que cada profissional se ocupe de se entender, né? Não se preocupe, se ocupe de se entender para melhorar as relações dentro das empresas e fora das empresas e tudo mais. E o autoconhecimento é a base disso, né? Para aí a gente poder começar a falar de inteligência emocional, que é você entender as suas emoções e administrar as suas emoções para que você tenha relações mais consistentes, né? Daí a gente fala da capacidade de persuasão, de conseguir entender as suas ideias e passar as suas ideias para as pessoas, assertividade na comunicação, né? Então, quando a gente tem isso, essa preocupação do profissional em aprender a se colocar e se mostrar para a empresa, e a gente também tem essa comunicação da empresa para descer essa comunicação, para fazer esse casamento e engajar melhor, né, as coisas. Então, a comunicação é um fator crítico de sucesso para o desenvolvimento das empresas e das pessoas e dos profissionais, né? Então, é uma preocupação que tem que vir das duas pontas para melhorar resultados. Eu tô aqui pensando também o seguinte, né? A gente está falando de comunicação e a gente vive num período onde a questão da saúde mental, ela tem sido extremamente... essas informações, elas são informações que não chegam... estranhamente não chegam muito ao grande público, mas há um grande número de trabalhadores que são afastados do seu ambiente de trabalho por uma série de síndromes, depressão, ansiedade, depressão, burnout. Né? Então, todas essas questões. Eu entendo, Silvia, que esse processo, né, da preparação, né? Porque é um processo de preparação de todos os envolvidos para essa questão de uma comunicação eficiente. Eu entendo que se eu estou melhorando o clima, a imagem organizacional, a questão da melhoria de relação, confiança, persuasão, todas essas questões, isso interfere diretamente nessa questão da saúde mental, né? Sem dúvida. Da pessoa, seja da chefia, seja dos trabalhadores, e nessa própria relação com o cliente, não é verdade? Sem dúvida, porque se você consegue trabalhar o seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional, consegue entender as suas emoções e administrar isso, você vai saber sair de conflitos, seja com clientes ou conflitos internos, de uma forma mais tranquila, né? Você consegue desenvolver confiança nos clientes e nos colegas de trabalho para que você possa se colocar de uma forma diferente, né? E consegue, conforme eu falava, persuadir de uma forma diferente clientes, os colegas de trabalho, colocar suas ideias, e com isso você vai melhorando a integração no processo todo dentro da empresa, né? Melhora o clima, porque você tem uma comunicação melhora o clima, e é um clima propício para desenvolvimento de todo mundo. Muito bom, Silvia. Bom, a gente está indo aqui para os nossos últimos Já? 5 minutos. Parece que não, mas a conversa aqui era uma conversa muito boa, então ela acaba acontecendo muito, muito rapidamente. Aproveitando aqui, informando mais uma vez aos empresários do comércio de Guarulhos, que nós estamos aqui no Sim Comércio, tá? Então, acessem o nosso site, o simcomércio.com.br,
faça sua adesão a um dos nossos planos lá, tem sempre um pacote de serviços pronto para você. Lembrando que o Sincomércio é uma entidade representativa, aqui é onde nasce a lei do trabalho, né? Então, para o empresário ele ter segurança jurídica e entender aquilo que são as regras que ele precisa aplicar para o seu trabalhador, então o Sincomércio está aqui para te dar toda essa assistência. Então o Sincomércio está sempre ao lado do empresário, sempre desenvolvendo as melhores estratégias e criando as melhores formas de negociação coletiva para que o empresário possa desenvolver isso para o seu trabalhador. Então entre lá no sincomércio.com.br e faça uma adesão a um dos nossos pacotes, tá bom? Silvia, então, aproveitando aqui os nossos minutos finais, eu gostaria que você fizesse aqui suas últimas considerações sobre esse tema, naturalmente já aproveitando e convidando também as pessoas que tanto podem vir aqui pelo Sincomércio para procurar a Silvia como profissional da Suma Desenvolvimento de Talentos, como também pode procurar lá no Suma Desenvolvimento de Talentos também, né, e procurar lá todos os serviços profissionais que você tem aí à disposição das empresas, não é verdade? Então, perfeito. Por favor, Silvia. Só para fechar, né, como a gente está falando dessa importância da comunicação para o profissional e da comunicação top-down, o sanduíche aí importante que a gente tem a fazer é pensar no desenvolvimento e na capacitação das lideranças para conseguir administrar isso. No começo, o Lino falava que muito pouco, né? Acho que a gente estava no bastidor falando disso, que muito pouco do que você tem de definições e tudo mais de cima chega embaixo, né? Então, para que a gente consiga garantir esse fluxo de informações, à medida em que eu tenho a minha liderança mais capacitada, eu consigo fazer esse trâmite de uma forma muito mais eficaz, consigo desenvolver os processos junto com os colaboradores e fazer essa otimização de uma forma muito mais efetiva, né? Então, empresários, né? Se você quer desenvolver esse processo de comunicação de uma forma efetiva e assertiva, invista nos seus líderes, desenvolva seus líderes e trabalhe junto com eles para conseguir fazer esse processo de uma forma legal, desenvolver as pessoas, né? E desenvolver os talentos para otimizar seus resultados e estar sempre à frente do seu negócio. Muito bom, Silvia. Bom, aproveitando aqui, indo para o nosso encerramento, mas falando aqui que o professor Mário Rafael, um grande amigo nosso aqui, ele está nos alertando aqui quanto a todas as situações adversas no ambiente de trabalho precisam ser verificadas e acompanhadas, né, denunciadas e acompanhadas para que haja solução. E já aproveitando aqui para vocês e antecipando algo importante, no dia 8 agora, então dia 8/3, Dia da Mulher, nós vamos ter um podcast aqui, onde a Silvia vai estar aqui também junto conosco e dizer para vocês uma coisa muito importante. O Sincomércio ele vai estar lançando aqui um canal de denúncias baseado na Lei 14.457. Vai ser um canal de denúncias que vai ser colocado à disposição das empresas para que o Sincomércio possa ajudar a empresa naturalmente na solução dessas demandas. Então, esse canal de denúncia ele é obrigatório por lei. Então, as empresas vão ter que formatar o canal de denúncia de qualquer jeito. Então, o Sincomércio já criou o canal de denúncia, já está à disposição das empresas e agora no dia 8 de março nós vamos estar lançando esse canal de denúncia aqui oficialmente, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos cumprir, né, naturalmente que está na lei e o Sincomércio está aqui para ajudá-los nesse processo, tá? Então, aproveitem. Olhem lá, nós estamos aqui em um dos estúdios do Sincomércio. O Sincomércio tem também outros estúdios aqui para que as empresas possam gravar programas comerciais. Tem aqui os estúdios com Chroma Key, com todo o suporte de marketing para que vocês também possam desenvolver o trabalho de vocês, apoio para colocar esses trabalhos em redes sociais. Tudo isso vocês encontram aqui no Sincomércio, tá bom? Então, quero aqui agradecer a Silvia Luiz, da Suma Desenvolvimento de Talentos. Obrigado, Silvia. Obrigada. Estaremos juntos novamente aqui na segunda-feira.
Segunda? Não, na quinta. Na quinta-feira eu tô aqui totalmente confuso, acho que é segunda. Hoje é segunda. Eu me perdi aqui no dia de semana. Na quinta-feira estamos de volta aqui. Na quinta-feira, deixa eu ver aqui qual vai ser nosso tema. Assertividade. Assertividade. Então, preparem-se. Vamos ter mais uma aula aqui com a Silvia Luiz. Muito obrigado a todos. Obrigada. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.